Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Pedro, será que a natureza fundamental do universo é determinística ou probabilística? Eu gostaria muito que fosse determinística. Sabe a diferença entre as duas? Não. Uma natureza determinística, por exemplo... Já conhece a história do... É o demônio de Laplace. Eu sempre confundo entre Pascal e Laplace. É Laplace. É Laplace. Demônio de porque o demônio... Não é nem demônio, na verdade, mas o de Pascal ele brinca com a ideia de Deus, se eu não me engano. E o de Laplace é basicamente o seguinte. Tu tem um gênio maligno. Na época, um contexto importante, na época não existiam computadores. Então, por gênio maligno ou demônio de Laplace, entenda como se fosse um computador. Tá bom. Basicamente essa é a função dele. É isso, Paquito? Isso. E sabendo todas as posições e velocidades de todas as partículas do universo, teoricamente ele poderia descrever tanto todo o passado quanto todo o futuro do universo. Isso é ser uma coisa determinística por natureza. Então tu tem relações de causa e efeito bem estabelecidas e tu consegue... Bom, se eu sei que essa partícula estava aqui se movendo 5 metros por segundo para cá, então eu sei que depois de 1 segundo ela vai estar 5 metros mais para frente aqui e tudo mais. Só que o universo não parece funcionar assim. E basicamente a ideia do demônio de Laplace meio que caiu por terra um pouco depois, quando na termodinâmica descobriram processos que são irreversíveis. Que mesmo a gente sabendo, a relação de causa e efeito, ou como aquele processo evolui no tempo, a gente não tem como voltar isso, porque ele não é um processo termodinamicamente reversível. Então, eu diria que a natureza do universo não é determinística. É probabilística? Eu não sei se probabilística é o cunho certo para usar aqui, o termo certo para usar aqui. Mas determinística eu acho que definitivamente não é. Até porque isso cria alguns problemas interessantes envolvendo o livre-arbítrio. Exato. E ninguém é bom ou ruim, então. Só estava determinado a falar. Só estava seguindo o script, né? Escrito muito antes da gente nascer. Exato. Muito antes, desde o Big Bang. O Paquito, ele vai ser mandado embora um dia. Tava escrito já. Eu não tenho culpa de te mandar embora. Não precisa nem se sentir mal, entendeu? Não me sinto mal. Nem foi indireta, tá? Não, já tava escrito. Se eu fosse tu, eu já criava um LinkedIn. Eu não preciso me sentir culpado do assassinato que eu vou cometer depois. Entendeu? Entendi. Exatamente, você não é assassino, porque já estava no script então que após ser demitido você me assassina. Você acredita que ele, em uma semana de trampando aqui, ele fez o logotipo do programa, cara? Não tem mais como eu mandar de tatuagem? Embora. Não tem como que eu vou mandar embora o cara que tem a tatuagem do programa no pescoço? Eu fiz uma tatuagem ontem, no meio do nada. Eu falei assim, nossa, amanhã o Pedro Loz vem aqui, eu vou fazer uma tatuagem do gato de Schrödinger. Ficou incrível a tatuagem, inclusive, ficou boa mesmo. Ficou incrível. Um Cezão aí, tatuagem. Ficou incrível. Parabéns, Cezão, mandou bem. Tem esse problema do livre-arbítrio, e na probabilidade que as coisas... Qual é a probabilidade de cair um elefante rosa aqui agora? É muito, muito pouca. Menos, né? Qual é a probabilidade de não cair é muito maior. Então isso é um universo probabilístico, é que coisas mais prováveis acontecem, é isso? É que vamos supor que a gente tem, vamos de novo para a superposição quântica, o exemplo do gato. Vamos supor que um átomo tem 50% de chance de decair ou 50% de chance de não decair. Isso, mesmo que, possa existir um pouco de determinismo no fundo, mas ainda assim isso não é, eu não tenho como remontar a história depois só sabendo as probabilidades, sabe? Porque eu dependi de uma coisa que é probabilística em natureza. Sim. Então eu não tenho como só pegar e fazer um pra frente ou pra trás a partir dos cálculos de posição e velocidade de todas as partículas. Isso é meio... O universo seria legal se ele fosse determinístico. Porque isso explicaria muitas coisas da minha vida. E eu não precisaria me sentir tão culpado por decisões passadas. Eu deixaria de torcer por um time, por exemplo. A tua torcida não importa. Não importa. De jeito nenhum. Mesmo. Na verdade, eu gosto como a gente pensou em coisas terrenas, né? Porque a vida inteira não faria sentido. Tudo iria meio que perder sentido. E eu tô pensando no Corinthians. Exato, entendeu? Pra tu ver como o amor pelo time é uma coisa fantástica. Exato. Mas, Pedro, tem mais alguma pergunta aí agora? Ou quer deixar mais pra frente? Eu tenho bastante pergunta aqui. Sobre o assunto, porque eu queria falar um pouco sobre o canal e como que ele... Como chegou nisso? Aproveitar que a gente já falou praticamente tudo de inteligência artificial, que você falasse do basilisco de Rocco. Cara, isso é muito louco. Esse vídeo é muito louco. Assistam depois a explicação completa, mas ele vai dar agora o que é isso. A ideia é de fundir a cabeça, né? Então, só que eu acho interessante que ela surgiu num fórum muito daqueles, sabe aqueles
um site bem fringe, assim, bem tipo um Sério? site aquele. Tipo- É um site muito nicho, assim, sabe? E basicamente a discussão era. O nome do usuário era Roku, por isso que ficou Ah, é por conhecido isso? como Basilisco de Roku. E basicamente a ideia era que, vamos supor que um dia a gente invente uma inteligência artificial geral e, cara, basicamente, tipo assim, ela pode tudo e tem praticamente todo o poder computacional existente na humanidade, sabe? Um deus, praticamente. Ela poderia criar versões computadorizadas da tua consciência e te jogar em tortura eterna caso tu não tivesse contribuído o máximo que tu pudesse para a construção da inteligência artificial, por puro ódio a ti, sabe? E também para meio que forçar os seres humanos a trabalharem mais para fazer essa inteligência artificial chegar um dia. Só que isso é aquele tipo de situação que a possibilidade disso... E aqui que a coisa fica meio louca. Mas que, e também, assim, uma vez que você souber do Basilisco de Roku, Você se não ele esquece. acontecer um dia, você tá dentro do jogo, tá? É. Então você vai ser torturado pro resto da vida. Então, Porque você não pode dizer que não sabia, agora você agora sabe. você sabe, entendeu? É. E aí a ideia é justamente essa, assim, que tipo... É uma coisa que pode acontecer no futuro e caso ela se concretize, existe uma possibilidade não nula de que ela se concretize. Então eu hoje já deveria começar a fazer todos os meus esforços possíveis para chegar na criação dessa inteligência artificial geral. Ou então eu vou sofrer As as consequências da inteligência artificial no futuro. E quando eu digo tudo, é literalmente tipo tudo. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, por exemplo, e não doar todo o dinheiro pra, sei lá, OpenAI desenvolver uma inteligência artificial, entendeu? Eu não estou fazendo tudo que eu podia, então eu não vou ser poupado. do Vira basicamente uma religião. É muito semelhante a essa ideia. Total. E essa ideia, tipo assim, ela surgiu nesse fórum. E eu acho que o que fez ela tomar atração no começo foi a reação do pessoal do fórum. O próprio dono desse fórum, desse site, ele bloqueou e proibiu as discussões sobre o Basilisco de Roku por um tempo. Justamente por causa dessa natureza de, tipo, se você sabe do... É tipo jogo. Perdi. Tá. Sabe desse do jogo? É. Sabe essa história? É, eu perdi também. Entendeu? É tipo isso, entendeu? Tu sabe do jogo, tu tá no jogo. Então todo mundo perdeu agora. É. Então é tipo isso, sabe? E acho que isso que chama tanto a atenção do imaginário popular. Por isso também que eu acho que não custa nada agradecer o micro-ondas, a Alexa, a Siri. Exatamente. E estamos com vocês aí, hein? Estamos aí com inteligência artificial, robô, tudo é nós aí. Agradeçam bem todos eles. Da simulação, faltou só a gente falar por que a gente pode estar numa simulação. E se isso não explicaria também um pouco esse lance do universo está se expandindo, ele está sendo renderizado a partir do momento que a gente está observando o universo. É como se a computação feita para essa simulação é só onde a gente está vendo. Isso. Onde a gente não está vendo, eles não precisam renderizar, né? É tipo um jogo, assim. É tipo um jogo. Mas, novamente, isso é meio que, tipo, ver a realidade através das lentes do contexto que a gente tem no momento, né? Claro. Muito provavelmente a gente tá falando de éter ainda se não tivessem feito o experimento de Michelson Morley e desprovado a teoria, sabe? Um exemplo que o Pirula deu é como cai a chuva, tem um buraco no chão e a chuva fica naquela poça, e ela fala, nossa, esse buraco foi feito exatamente pra mim, eu caibo exatamente nesse buraco. Porque pro contexto dela Tu já percebeu que coincidência que, tipo, luvas cabem exatamente na nossa mão? Exato. Isso é muito bizarro, velho. Não, e que o Natal cai exatamente no Natal. Já parou pra pensar nisso? O Natal, ele E a acontece todo Páscoa ano. é sempre no domingo. Exato, Não. então tem essas coincidências, né? Eu quero muito ver a galera assistindo isso sem contexto, sabe? Tipo assim. Mas essa parte da simulação, a ideia de que a gente pode viver numa simulação vem justamente dessa qual que é a melhor tradução para assumption? Assumption, tipo... Assumir... Essa é uma como é que é? Um pré-requisito? Uma Presunção? Não, não é Que palavra presunção, difícil, é. cara. É que eu li o artigo Pressuposto. Então, esse pressuposto que diz que se a gente conseguir um dia chegar nesse poder computacional e criar uma simulação dessa, então estatisticamente é provável que a gente também esteja dentro de uma simulação dessa. Sabe? Tipo, isso é basicamente... É disso que faz a gente, tipo, ter essa ideia de que a gente vive numa simulação. E, de fato, a gente cada vez mais estar caminhando para um cenário em que San Junipero, ou Junipero, sei lá como se fala, do Black Mirror, se torne realidade, deixa a gente cada vez mais, tipo... talvez o Nick Bostrom soubesse de algo que a gente não sabe, né? Talvez ele, tipo, tivesse certo nisso. Mas uma vez eu vi um contra-argumento à ideia de que a gente vive numa simulação, que são os números irracionais.
Porque qual que é o problema de um número irracional? Tu já programou? Não. Quando tu for programar, tu vai ver que, por exemplo, se um dia tu for programar, tu vai descobrir que existem os números, sei lá, float. Eu não sou um programador, tá? Então provavelmente os programadores vão ficar putos com a descrição que eu vou dar, mas é tipo até onde eu fui no curso de física computacional, então até ali que eu sei. E o float é, por exemplo, um número que ao invés de ser um número inteiro, tipo 1, 2, 3, ele tem algumas casas depois da vírgula. Se eu não me engano, são 8, 16, daí tem o big float ou uma coisa assim, enfim, eu não sou um programador. E aí, esses números depois da vírgula, eles param bruscamente no último número. E se tu fosse fazer um número verdadeiramente racional, qual que é a característica de um número racional? Qual? Ele nunca para depois da vírgula. Quanto mais casas tu quiser indo, só vai. Entendi. Tanto é que se tu converter os números do pi para texto, pi é uma sequência de números infinitos, que não se repetem, eles não são periódicos. Eles vão acontecendo infinitamente em uma ordem irracional, digamos. Aleatória? Eu vou ficar cauteloso com o uso da palavra aleatória aqui, porque eu não sei se eu posso usar essa palavra nesse contexto de... Entendi. Eu acho que posso, na verdade. Eu acho que posso, porque eu acho que essa é uma característica dos números irracionais. Tá. Novamente, não vou dar 100% de certeza nessa... Pode dar uma olhada aí, números racionais. Vê no chat, eu acho que se alguém mais da matemática puder responder isso, acho que também pode ajudar. Então, se a gente fosse converter os números do pi para texto, a gente dentro do pi teria todas as obras de Shakespeare, a data da pessoa que tu ama na vida, o dia que tu vai morrer, tudo mais. Tem tudo isso, sabe? Mas é uma coincidência. É tipo o teorema do macaco infinito. Sim. É tipo, basicamente, vai bater tudo macacos lá. infinitos teclando teclas infinitas, uma hora vão escrever os Ilíadas, sabe? Vai ser uma coisa assim. Vai ser uma coisa, ou toda a série de Harry Potter seguida. Então, em chinês ainda, se quiser, uma coisa assim. Então, números irracionais, eles vão indo e nunca param. Só que se tu faz isso num computador, tipo, uma computação que nunca para, tu chega num, sei lá, num loop infinito, uma coisa assim, uma hora tua memória vai acabar. Uma hora teu poder computacional vai acabar. Se isso for verdade, e a gente viver numa simulação, então uma hora a gente deveria chegar no último dígito do número irracional. E eu fiquei pensando nisso e falei, cara, isso estranhamente faz sentido. E a gente nunca chegou no último número de um número racional. Ou seja... Por enquanto a gente não vive numa simulação, ou pelo menos não acabou o poder computacional ainda. Entendi. Por isso que eu sugiro a todos nós juntarmos forças, todo mundo abrir suas calculadoras e ao mesmo tempo calcular pi, todos os habitantes da humanidade, só para fazer a conta da cloud dos nossos simuladores custar mais caro. Pra eles ver que não vale a pena simular a gente e desligar logo essa aqui, entendeu? Então, pronto, é isso. Você viu aí, Paquito?